Povo de Deus, paz seja convosco. Vamos dar início ao nosso culto nesta sexta-feira. Você de casa que acompanha esse culto nesta noite, que seja bem-vindo no nome de Jesus e que o Espírito Santo possa te fortalecer de maneira poderosa. Vamos orar a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder, a honra e glória para todos sempre. Amém. Soberano Deus e amado Pai, queremos te agradecer pela oportunidade de nesta noite estarmos cultuando, glorificando o teu santo nome. Seja bem-vindo, amigo Espírito Santo, para nos fortalecer e que possamos nessa noite receber porção dobrada do teu unção e do Espírito do Senhor sobre as nossas vidas, em o nome de Jesus Cristo. E você que crê, diga amém e graças a Deus. E aplaudindo ao Senhor, vamos receber o ministério de louvor.
de nascer, escolhido eu fui, o meu nome me chamou, de novo nasci em sua família, o seu sangue me comprou. Eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Abre o mar pra eu passar por ele, perfeito amor me alcançou, me resgatou e agora posso cantar. Eu sou filho de Deus. Abre o mar pra eu passar por ele, perfeito amor me alcançou, me resgatou e agora posso cantar. Eu sou filho eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Eu sou filho de Deus. Aleluia, Jesus. Santo é o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia, Jesus. Deus proveu fogo e eu o sacrifício. Deus proveu Espírito, me entrego por inteiro. Deus proveu fogo e eu o sacrifício. Deus proveu Espírito,
Enche-me até transbordar. Derrama sua glória, derrama sua glória. Receber o pastor João louvando ao Senhor, amém? Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, santo é o Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus, aleluias.
Irmãos, paz seja convosco. Amém. Contigo Deus também. possa os abençoar Em nome de grandemente as nossas vidas, mais uma vez. Nossos irmãos de casa, que sejam bem-vindos no nome de Jesus, que vão receber a palavra nesta noite, na certeza que o Espírito Santo possa visitar o seu lar também, a sua família, para abençoar de maneira poderosa. Vamos aplaudir ao Senhor, receber a nossa irmã Luciana nesta noite. Boa noite, irmãos. Paz seja convosco. Amém. Contigo também. Vamos abrir no livro de Mateus, capítulo 21. A partir do versículo 42 ao 46. Mateus 21, 42 ao 46. Amém? Todos se encontraram? Assim diz a palavra do Senhor. Perguntou-lhe Jesus: nunca lestes nas Escrituras? A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular. Isso procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Portanto, eu vos digo que o reino de Deus vos será tirado e será dado a uma nação que deu os seus frutos. E quem cair sobre esta pedra, despedaçar-se-á, e aquele sobre quem ela cair, ficará reduzido a pó. E os príncipes dos sacerdotes e os fariseus, ouvindo essas palavras, entenderam que falava deles. E conquanto buscasse prendê-lo, temeram as multidões, porque estas o consideravam como profeta. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. A palavra do Senhor nos diz que Jesus, Ele é a pedra. A palavra fala que Ele foi rejeitado pelos homens. Ele foi reprovado pelos homens. Mas para com Deus Ele é a pedra eleita e preciosa. Amém? Vamos orar nesta noite pedindo para que o Senhor fale conosco. Pai, no nome de Jesus, a Tua palavra será ministrada nesta noite. Espírito Santo de Deus, que o Senhor fale aos nossos corações. Eis-nos aqui, ó Pai, para ouvir a Tua palavra e aprender um pouquinho mais do Senhor. Que o Senhor possa abrir os nossos ouvidos nesta noite e o nosso coração, para que a Tua palavra seja semeada e para que produza frutos no nome de Jesus. Eis-nos aqui, ó Deus, fale conosco. Toma as nossas vidas, ó Pai, de maneira poderosa. Que o Senhor possa tomar este ambiente, ó Deus, em nome de Jesus. Que o Senhor possa repreender todo mal, toda distração. Tudo aquilo, ó Pai, que impedir que a Tua palavra possa frutificar em cada vida e em cada coração. Eis-nos aqui nesta noite, Espírito Santo de Deus. Fale conosco para a Tua glória, no nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Irmãos, começando o capítulo 21... a palavra do Senhor vai nos dizer a respeito da entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Nós sabemos que Jesus, na entrada triunfal, ele já estava próximo de ser entregue, de ser morto. É os últimos dias de Jesus. Então Jesus, ele faz essa entrada triunfal em Jerusalém, montado em um jumentinho, uma passagem que é muito conhecida por todos nós. E a palavra vem nos dizer que ele vai até o templo, ele faz a purificação do templo. E a palavra diz que Jesus, então, ele vai para Betânia. Ele vai sair de Jerusalém, vai para Betânia. Ele vai pernoitar na cidade de Betânia. E a palavra fala que de manhã cedo ele teve fome. E todos nós conhecemos a respeito da figueira sem fruto, onde Jesus esperava com que aquela figueira tivesse fruto. E Jesus vai achar ali somente folhas. E Jesus vai dizer para aquela figueira: nunca mais nasça fruto de ti. E a palavra diz que imediatamente aquela figueira secou. Então Jesus, ele vai voltar para o templo. E a palavra vai dizer que ele estava ensinando no templo. E ali ele estava rodeado dos principais sacerdotes, dos anciãos do povo, dos fariseus. E Jesus, ensinando os principais sacerdotes, perguntava a Jesus com que autoridade ele fazia aquelas coisas. E Jesus ali discorrendo o ensino para com aqueles homens, Jesus vai contar uma parábola, a parábola dos 2 filhos.
E Jesus vai dizer para aqueles homens, os principais sacerdotes, os fariseus, os líderes religiosos daquela época. Jesus vai dizer que João havia vindo no caminho da justiça. E eles não acreditaram em João Batista. João Batista veio pregando o arrependimento, o reino de Deus. E Jesus vai dizer que as meretrizes, os publicanos, acreditaram na pregação de João Batista. E mesmo os líderes religiosos daquela época vendo isso, eles não se arrependeram para que crescem naquilo que João pregava, na palavra de Deus. E nós vamos ver que Jesus está falando com esses homens, com esses líderes religiosos. E Jesus vai contar uma parábola para eles. Nós vemos que ele vai falar a parábola dos 2 filhos. E agora Jesus vai contar uma parábola dos lavradores maus. E Jesus então vai começar no capítulo 21, 33. Ele vai dizer que havia um homem, pai de família, ou dono da casa, em algumas outras traduções. A palavra diz que esse homem, ele plantou uma vinha. E ele cercou essa vinha de uma sebe. Uma sebe quer dizer uma cerca, uma proteção. Ele vai cercar essa vinha. E ele vai construir nessa vinha um lagar. E a palavra diz que ele vai edificar nessa vinha uma torre. E a palavra também vai dizer que depois dele ter todo esse cuidado com essa vinha, ele vai arrendar a uns lavradores. Arrendar quer dizer, ele vai alugar. Ele vai construir, ele vai plantar essa vinha. Vai ter todo o cuidado na preparação desta vinha. E a palavra diz que ele vai chamar pessoas para que pudessem trabalhar naquela vinha, e ele vai se ausentar do país. E nós vemos que, passado algum tempo, a vinha já estava plantada, já estava tudo preparado. A palavra diz que aquele senhor, no tempo da colheita, ele vai enviar os seus servos, para que venham, para que eles pudessem receber os frutos que lhe era devido. Então, quando nós vemos que o dono dessa vinha, ele arrenda essa vinha, é como se ele permitisse que alguns lavradores trabalhassem naquela vinha que já estava produzindo, mas que haviam combinado que aqueles lavradores estavam ali, mas eles também deveriam dividir o fruto. Então nós vemos que ao fim de algum tempo, o Senhor esperava receber algum fruto daquela vinha. Mas a palavra diz que os lavradores maus, eles vieram, agarraram os servos, e eles vão espancar a um, vai matar a outro, e a outro vai apedrejar. E a palavra diz então que aquele senhor, ele vai enviar outros e outros servos. E assim os lavradores fizeram com esses servos, da mesma maneira que ele havia feito aos primeiros. E a palavra diz que por último, ele vai enviar o seu próprio filho. Lá em Marcos 12, quando vai repetir essa mesma parábola, Marcos vai dizer que ele enviou o seu filho amado. E a palavra disse que quando ele envia o seu filho, ele vai dizer: a meu filho eles vão respeitar, eles respeitarão o meu filho. Mas quando os lavradores viram o filho daquele senhor, eles disseram: este é o herdeiro. Vamos matá-lo para que nós venhamos e fiquemos com a sua herança. E a palavra diz que eles vão agarrar este filho. E eles vão o matar, vai o lançar fora da vinha. Ele vai ser morto. Então Jesus, falando ali àqueles líderes religiosos, Jesus vai perguntar para eles: quando pois vier o Senhor da vinha, o que fará aqueles lavradores? E no versículo 41, gostaria que os irmãos acompanhassem o versículo 41. E eles mesmos vão responder. Responderam-lhe: fará perecer horrivelmente a estes malvados, e arrendará a vinha a outros lavradores que lhe remetam os frutos nos seus devidos tempos. Amém, irmãos? A palavra que o Senhor me deu nesta noite, a respeito da parábola dos lavradores maus. Nós vemos que foi plantada uma vinha, e o Senhor teve todo o cuidado com essa vinha. Nós sabemos que a vinha, ela representa o povo de Israel, o povo de Deus, a igreja de Deus. E assim como essa vinha teve todo um cuidado, um preparo para que ela produzisse, o dono da vinha espera com que essa vinha ela venha frutificar.
E o dono da vinha, então, quando ele chama esses lavradores, os líderes religiosos daquela época. E hoje nós vemos olhando essa parábola, trazendo para a igreja do Senhor. A vinha hoje somos nós. O Senhor espera que a igreja venha frutificar. Mas muitas das vezes, irmãos, nos dias que temos vivido, nós sabemos que a igreja, infelizmente, nós vemos falsos líderes, falsos pastores, falsos mestres, que muitas das vezes têm agido de maneira que não está de acordo com o evangelho do Senhor. A vinha pertence a Deus, ao Senhor. A igreja pertence ao Senhor. E muitas das vezes nós vemos que líderes têm tomado conta como se a igreja fosse deles. Muitas das vezes eles têm espancado, eles têm despido as ovelhas. Eles têm maltratado as ovelhas. E assim como a palavra diz, nós sabemos que Israel, o povo de Deus, o povo que foi plantado, a palavra diz que o Senhor não escolheu Israel porque eles eram em maior número. Porque de todas as nações na época que o povo foi escolhido, a palavra diz que eles eram a menor nação. Mas o Senhor escolheu eles porque o Senhor os amava. Israel foi luz para os gentios. A palavra diz que dos judeus vem a salvação. Essa vinha foi plantada, mas os líderes religiosos daquela época, eles quiseram tomar conta, não entendendo que a vinha ela tinha um dono, e que esse dono vai pedir as contas desta vinha. E nós vemos que quando a palavra diz que vieram os lavradores e mataram os servos, quando nós vamos olhar para a história do povo de Deus, quantos homens, quantos profetas morreram, foram apedrejados, foram espancados, porque foram pregar a palavra de Deus, porque foi chamado pelo Senhor para pregar o arrependimento de Deus. Quantas pessoas foram mortas por amor ao Evangelho, por amor à palavra. Quantas pessoas foram perseguidas, e ainda nos dias de hoje, quantos têm morrido por causa do amor a Cristo, por causa do amor ao Evangelho. E não é diferente quando o Senhor enviou Jesus, o seu único filho. Nós sabemos que Jesus, assim como essa parábola está dizendo, ele morreu fora de Jerusalém, fora da porta. E ele também foi morto. E a palavra diz que segundo a presciência de Deus, ele foi morto, mas este mesmo Deus o ressuscitou. A palavra disse que ressuscitou e quebrou os grilhões da morte. E era impossível que ele fosse retido pela morte. Esse mesmo Jesus que morreu, hoje ele ressuscitou. E a palavra disse que ele escolheu a igreja. Assim como essa vinha foi plantada, ele escolheu a cada um de nós. E a palavra disse que quando ele nos escolheu, não fomos nós que o escolhemos primeiro, mas ele nos escolheu e nos designou para que nós vamos e demos frutos no nome dele, para que o nome dele seja glorificado através desses frutos. O Senhor, ele espera que a igreja dê frutos. E quando o Senhor ministrou essa palavra no meu coração, ele falou a respeito dos frutos e falou comigo a respeito da vinda de Jesus, da segunda vinda, a vinda dele para a igreja. Assim como o Senhor, ele se ausentou e ele voltou para recolher estes frutos. Assim como nós, como igreja de Deus, assim como nós estamos plantados, o Senhor nos escolheu e nós estamos plantados neste local, nesta igreja. E o Senhor, ele quer que demos frutos para a tua glória. Mas será que como nós temos vivido diante da presença do Senhor nesses últimos dias? A palavra fala que já é a hora de despertarmos do sono. Muitas das vezes nós temos nos pegado adormecendo na presença do Senhor. Muitas das vezes nós temos paralisado a obra do Senhor. E nós entendemos, irmãos, que o Senhor, ele nos plantou e ele nos escolheu para que venhamos a dar frutos. E os anos têm passado e nós temos continuado da mesma maneira na presença do Senhor. Quando nós olhamos aqui, o Senhor, ele fala daquela figueira. Ele foi até aquela figueira e procurou frutos e não encontrou. E a palavra diz que ele amaldiçoou aquela figueira porque ela tinha somente folhas. Talvez aquela figueira estava enorme, repleta de folhas.
Mas o Senhor Jesus, Ele não quer simplesmente a aparência. Ele quer que nós venhamos ser servos que venham produzir frutos para o reino de Deus. João Batista, quando ele veio pregar no deserto, e os fariseus, os religiosos, iam até João para ser batizado. E João pregava para eles dizendo: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. João estava dizendo para eles que era necessário uma mudança de vida. Não era necessário viver somente de aparência, assim como aquela figueira. Ela poderia até estar bonita, mas não havia frutos naquela figueira. João estava dizendo para os religiosos: quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Não é viver de aparência, irmãos, mas viver de acordo com o Evangelho, conforme o Evangelho, conforme a palavra do Senhor nos orienta. É necessário que nós venhamos viver para o Senhor, não de aparência, irmãos, assim como os fariseus, os religiosos. Nós vemos que quando o Senhor fala essa parábola a eles, Jesus, quando faz a pergunta: quando vier, pois, o Senhor da vinha, o que fará aqueles lavradores? Repare que eles vão responder a sentença. Jesus estava se referindo a eles, que estavam maltratando os servos, que estavam matando e apedrejando, que haviam de matar o Filho de Deus. E eles mesmos diz que faria eles perecer horrivelmente. E arrendará vinha a outros lavradores que lhe remetam os frutos nos seus devidos tempos. Nós sabemos que Jesus ele veio para os judeus. Mas a palavra diz que Atos também vai nos dizer, Paulo, ele vai dizer que ele vai pregar para os gentios. Porque os judeus haviam se recusado a ouvir a palavra do Senhor. Então hoje, glória ao nome do Senhor, que essa palavra chegou até nós. Nós que somos os gentios. A palavra diz que... E Jesus vai dizer então, ele vai falar a respeito da pedra. A pedra que os construtores rejeitaram. Ele vai dizer que ela veio a ser a pedra principal, a pedra angular. Quando nós vamos pesquisar a respeito dessa pedra angular, essa pedra principal, nós vamos ver que, se você pesquisar imagens, construções antigas, eram feitas em arcos, algumas imagens que eu vi, e a pedra angular, ela ficava no topo. A pedra angular, ela dava o sustento àquela construção. E muitas das vezes as construções, elas eram feitas somente de pedras. Não havia massa no meio das pedras, igual nós vemos nos dias de hoje. Se nós tirássemos a pedra angular, que era a pedra a principal, a do topo, toda a construção ela cairia. Então Jesus está dizendo que Ele é a pedra angular. Jesus é a base da nossa fé, a base do cristianismo, a base da igreja. A palavra diz que nós vamos edificar sobre Ele, que não pode ser posto nenhum outro alicerce, porque Jesus, Ele já morreu para que a igreja fosse edificada e construída através dEle. E Jesus vai dizer que isso procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Ele vai dizer que o reino de Deus seria tirado dos judeus, e assim como eles mesmos diz no versículo 41, que a vinha seria entregue a outros lavradores. Jesus vai dizer que o reino seria tirado deles e seria entregue a um povo que iria produzir os respectivos frutos. E no versículo 44, um versículo que o Senhor também falou muito comigo, ele vai dizer que todo aquele que cair sobre esta pedra ficará em pedaços. E aquele sobre a quem ela cair ficará reduzido a pó. O Senhor ele falou comigo também a respeito do julgamento. Jesus ele veio, ele plantou essa vinha. A salvação veio através dos judeus e ele espera que essa vinha produza frutos. Nós sabemos que o evangelho foi espalhado pelo mundo e hoje chegou até os gentios. E Jesus está dizendo que todo o que cair sobre esta pedra ficará em pedaços. Nós sabemos que nós seremos salvos através da fé em Jesus Cristo, que a salvação vem através da fé, daquilo que Jesus fez por cada um de nós.
Mas aquele que não crer em Jesus, a própria palavra diz que já será condenado. Nós vemos que Jesus, ele é a pedra. Vamos abrir lá, irmãos, na carta de Pedro, para a gente ler essa passagem também. 1 Pedro, no capítulo 2, a partir do versículo 4. Assim como Jesus, ele está dizendo no Mateus 21, que ele é a pedra angular, Jesus é a pedra angular. Nós vamos ver em diversos outros versículos nas Escrituras, fazendo a menção deste versículo. Vamos lá, 1 Pedro 2, 2, 4. A palavra diz que nós devemos chegar para ele, a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Também vós mesmo, como pedra que vive, sois edificado casa espiritual, para seres sacerdócio santo, a fim de oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por intermédio de Jesus Cristo. Pois isso está na Escritura: eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer não será de modo algum envergonhado. Algumas traduções vai dizer que quem nela crer, nessa pedra eleita e preciosa, não será confundido. Não será confundido, irmãos. Aquele que crê em Jesus, Jesus é a nossa esperança. Ele é a rocha da nossa salvação. Aquele que crê em Jesus não será confundido e pode colocar a sua esperança nele. A palavra diz que no finalzinho aí do versículo 8, ele é a pedra angular, a pedra que os construtores rejeitaram, mas também ele é a pedra de tropeço e rocha de ofensa. Por que ele é pedra de tropeço e rocha de ofensa? São para aqueles que tropeçaram na palavra e são desobedientes. O Senhor nos chama nesta noite a arrepender dos nossos pecados, assim como o Senhor, ele estava ali falando com aqueles religiosos, que eles não se arrependeram para crer em Jesus. É necessário que nós venhamos crer em Cristo como a pedra angular da nossa fé, a base da nossa fé. Porque aqueles que não creem na palavra, Jesus, ele vai ser a pedra de tropeço, a rocha de ofensa. Porque a esses que não creem em Jesus, que não recebem ele, que não creem na sua palavra, a palavra diz que vai cair sobre ele e vai ficar em pedaços e vai ser reduzidos a pó. Todo aquele que não crê em Jesus, chegando aquele dia, o grande dia do juízo final, nós sabemos que a oportunidade que nós temos de crer nele, de mudarmos de vida enquanto nós ainda estamos aqui. A oportunidade que nós temos de produzir frutos para o reino de Deus enquanto nós temos vida, o fôlego de vida. Nós possamos crer nele todos os dias da nossa vida. Porque aquele que cair sobre esta pedra, aqueles que têm rejeitado a palavra, o evangelho, assim como nós vemos que os líderes religiosos, eles fizeram. Jesus veio, Jesus pregou a eles, Jesus fez maravilhas e sinais no meio do povo. Mas a palavra diz que eles não creram nas palavras de Jesus. E quando Jesus fala essa parábola para eles, a palavra diz que os principais sacerdotes, os fariseus, eles entenderam que Jesus estava falando essa parábola a respeito deles. Eles entenderam que Jesus estava pregando essa parábola para eles. Mas eles buscavam prender Jesus, mas eles temiam a multidão, porque as multidões consideravam Jesus como profeta. Irmãos, através dessa palavra eu gostaria que os irmãos compreendessem. É necessário que venhamos frutificar no reino de Deus. É necessário nos achegar a Ele, a pedra viva, que é eleita e preciosa para com Deus. É necessário, irmãos, nós crermos, porque aquele que põe a sua fé nele não será confundido. E há esperança, irmãos, para cada um de nós. Não neste mundo, não nessa terra. Nós não seremos abandonados por Ele. Ele prometeu e Ele irá cumprir em nossas vidas.
nós teremos a vida eterna, nós estaremos para sempre com Ele. Ele é a pedra principal que sustenta a nossa fé. Ele é a pedra angular, a pedra principal. Que nós possamos, no nome de Jesus, através dessa palavra, compreender que Jesus, Ele irá voltar. Ele irá voltar, e como Ele encontrará a igreja, a vinha que Ele plantou, que Ele cuidou, a vinha que está preparada, que foi escolhida, como Ele encontrará as nossas vidas nesses últimos dias. Nós temos perdido tanto tempo, nós temos estado distraídos demais. Quando Jesus vier, como Ele encontrará a igreja de Deus? Ele espera que essa igreja produza frutos para a glória dEle. Mas muitas das vezes nós temos estado adormecidos na presença dEle. São tantas distrações, irmãos. São tantas distrações. O evangelho, ele precisa ser pregado a todas as nações. E muitas das vezes nós temos nos acovardado. Muitas das vezes nós temos pensado em nós mesmos. Nós não temos falado do amor de Deus. Ele é a pedra angular. Aquele que nele crê não vai ser confundido. Aquele que nele crê terá a vida eterna. E muitas das vezes, irmãos, nós estamos paralisados. Jesus, Ele está voltando. Enquanto eu meditava nessa palavra, Ele disse que Ele está voltando. E nós sabemos que Ele está voltando, porque assim a sua palavra o diz. Ele está voltando e nós estamos dormindo, irmãos. Eu falei, Senhor, o que o Senhor quer que eu diga a respeito dessa parábola? E o Senhor ministrou no meu coração. A vinha foi plantada. Eu quero frutos. Eu estou voltando. Eu estou voltando. E nós não temos valorizado a obra de Jesus na cruz. Nós somos reconciliados com Deus. E a palavra diz que Ele nos deu o ministério da reconciliação. O ministério da reconciliação para reconciliar aqueles que estão nas trevas com Ele. Para anunciarmos o nome dEle, falar do evangelho da salvação. Mas muitas das vezes, irmãos, nós temos recebido essa graça em vão. Nós temos nos acovardado. Os dias têm passado tão rápido. As horas têm corrido tão rápido. E quando nós vemos, nós não temos tempo mais para nada. Nós não temos tempo para nos prostrar diante da presença dEle e buscar a Ele com todo o nosso coração. Nós temos pensado somente nesta terra. O Senhor nos chama ao arrependimento nesta noite. Nós somos os trabalhadores desta vinha. O Senhor nos chamou. Ele nos escolheu, irmãos, para que nós venhamos dar frutos. Não perca a oportunidade. Se o Senhor voltar esta noite, como irá encontrar a cada um de nós? Nós possamos nos consertar diante da palavra do Senhor, diante da presença dEle. Nós vemos que Jesus, Ele foi rejeitado. Eles escolheram não crer e não se arrepender. Essa parábola fala da importância de produzir frutos na obra de Deus. O julgamento de Deus virá sobre todos aqueles que não creem em Jesus. Quem não crê será condenado para sempre. O Senhor, Ele irá voltar. E Ele espera que nós venhamos a nos converter a cada dia, que venhamos a arrepender dos nossos pecados e aguardar dos céus o seu Filho, a quem Ele ressuscitou dos mortos e nos livra da ira vindoura. Gostaria que o irmão colocasse 1 Tessalonicenses 1:10 na tela. 1 Tessalonicenses 1:10. O Senhor Jesus nos fala através dessa palavra. Paulo, ele está falando à igreja de Tessalonicenses,
uma igreja que foi modelo para os demais. E o Senhor, Ele vai nos dizer através dessa palavra que nós devemos esperar dos céus a seu Filho, a quem Ele ressuscitou dos mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. Algumas traduções vai dizer que Jesus, Ele nos livra da ira vindoura. Quem nele crê não será confundido. Quem nele crer será livre dessa ira vindoura. Aquele que nele crê e cumprir a sua justiça, passando pelas águas do batismo, assim, quando tem oportunidade. Aquele que crê e se converter, a palavra diz que será salvo da ira futura, da ira vindoura. Há esperança, irmãos. Há esperança talvez para os nossos familiares, para aqueles que estão lá fora. Ainda há esperança porque ainda há oportunidade. O Senhor convida a mim e a você. Evangelize, produza frutos. Produza frutos para a glória dEle. O Senhor já nos plantou. Nós estamos ligados na videira. E Ele espera que esses ramos venham a frutificar. Que devemos pregar o Evangelho a tempo e a fora de tempo. As pessoas, irmãos, estão em trevas. Estão aprisionadas. Nós sabemos quantas coisas ruins têm acontecido nesses últimos dias. A palavra diz que Satanás, ele sabe que pouco tempo lhe resta. Quantas almas têm sido ceifadas. Quantas pessoas têm perdido o fôlego de vida. E muitas das vezes nós acovardando. Nós adormecendo nesses últimos dias. Nós estamos distraídos com tantas coisas que este mundo tem oferecido. E quando vier o Senhor da vinha, como nós nos encontraremos com Ele, como nós estaremos diante da presença dEle. Ah, Senhor, tem misericórdia da Tua igreja, Senhor. Tem misericórdia, ó Pai, da minha vida, dos meus irmãos, ó Pai. Ah, Espírito Santo de Deus. Transforma as nossas vidas verdadeiramente, ó Deus, assim como diz a Tua palavra. Que nós não venhamos ser somente ouvintes, mas praticantes da Tua verdade, ó Deus. Que possamos viver de um modo digno do Teu Evangelho, cumprindo aquilo que o Senhor nos ordenou. Que nós venhamos produzir frutos para o Teu reino, para a Tua glória. Jesus, irmãos, a palavra diz que Ele é o autor da vida. Ele é o autor da nossa fé, da nossa salvação. A palavra diz que esse mesmo Jesus aprove a Deus que residisse nele toda a plenitude de Deus. Todo o poder, toda a autoridade foi dada a Ele. Hoje Ele vive para todo sempre. Hoje Ele nos salvou. E Ele espera que nós venhamos fazer a obra dEle com amor e dedicação. Não estarei estendendo muito hoje a respeito da palavra. Mas eu gostaria que os irmãos olhassem para dentro de si. Gostaria que todos se colocassem sobre os seus pés. Gostaria que o irmão colocasse ali na televisão Romanos 10. Versículo 9, 10 e 11. A palavra do Senhor nos diz: a saber, se com tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Porque a Escritura diz: todo aquele que nele crer não será confundido. Pode ser só até o 11, irmão. Então, irmãos, se nós com a nossa boca confessarmos a Jesus e em nosso coração nós crermos que Deus o ressuscitou, nós seremos salvos. Nós vemos que no versículo 11 a palavra diz que todo aquele que nele crê não será confundido. É necessário que nós venhamos confessar a Ele diante dos homens.
Porque se nós negarmos Ele diante dos homens, a palavra diz que Ele também nos negará diante do Pai. A oportunidade que nós temos enquanto nós estamos nessa terra. Você que de repente que ainda não confessou a Cristo como Senhor, a palavra diz que se você crê nele, você não será confundido. Se você crê nele, você terá a esperança da vida eterna. Todos nós pecamos e estamos destituídos da glória de Deus. Mas quem crê em Jesus será salvo. Quem crê em Cristo não será confundido. Todos nós erramos, pecamos e falhamos. Mas a palavra diz que nenhum de nós, por nós mesmos, seríamos salvos. Por isso Ele enviou o seu único filho, o seu Filho amado, que morreu por cada um de nós. Quem crer nele não será confundido e será salvo. Porventura, se tiver alguém nesta noite que não confessou a Cristo como Senhor e deseja fazê-lo, eu convido aqui à frente, em nome de Jesus. Amém? Então vamos orar ao Senhor para a gente finalizar. Gostaria que você olhasse para dentro de si. Aqueles líderes religiosos, eles viviam de aparência. Eles ouviam Jesus, o próprio Deus. Eles não se arrependeram dos seus maus caminhos, dos seus pecados. O próprio Deus pregava aqueles líderes religiosos. Nós vemos que, além de não ouvir, de rejeitar a Jesus e a sua palavra, eles perseguiam e maltratavam os servos de Deus. O Senhor Jesus, Ele te chama nesta noite ao arrependimento. De repente nós estamos sendo somente ouvintes. De repente nós não temos procurado frutos dignos, produzir frutos dignos de arrependimento. De repente nós estamos aqui somente de aparência. Mas o Senhor quer que nós produzimos frutos. Frutos para a glória dEle. Nós vamos errar sim, nós vamos falhar, nós vamos pecar. Mas o Senhor nos quer com um coração contrito, um coração arrependido. O Senhor quer que a igreja faça a obra, que o Evangelho seja espalhado por todas as nações. Que o nome dele seja engrandecido e glorificado através da igreja, da vinha a qual ele já plantou e ele cuidou e ele cercou. E a palavra diz que ele plantou ali, ele construiu um lagar e edificou uma torre. Por que que o Senhor edificou uma torre naquela vinha? Uma torre servia para que houvesse vigilantes. O Senhor, os olhos dele estão a todo tempo sobre a sua vinha, a sua igreja. O chamado do Senhor para as nossas vidas nesta noite: produza frutos. Produza frutos. Não vamos ser somente como aquela figueira que estava cheia de folhas, mas sem fruto, irmãos. Não vamos ser somente comparecedores da casa do Senhor. Quantas pessoas têm perecido e têm morrido, e muitas das vezes nós estamos apenas frequentando aos cultos. Nós estamos vivendo de aparência por religiosidade. Não é para isso que o Senhor nos escolheu. A palavra diz que Ele nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para fazer as boas obras. Ele espera que a igreja produza obras, que produza frutos para a glória dele. Que possamos viver em unidade, em comunhão. E que o Senhor possa acrescentar dia após dia a este ministério aqueles que serão salvos no nome de Jesus. Porque no meio de nós há evangelistas. O Senhor mandou ir por todo mundo e pregar o Evangelho. Que venhamos nos despertar para a glória do nome do Senhor. O Senhor da vinha voltará. O Senhor, Ele está voltando. Vamos orar nesta noite. Pai, no nome de Jesus,
Eis as nossas vidas diante da Tua presença e diante da Tua palavra. Espírito Santo de Deus, perdoa pelas nossas fraquezas, as nossas falhas. Não permita, ó Deus, que nós venhamos adormecer nesses últimos dias. Senhor, os dias têm passado tão rápido, ó Deus. E muitas das vezes nós temos nos acomodados. Eu oro ao Senhor nesta noite. Desperte a cada um de nós, ó Deus. Desperte para a Tua obra no nome de Jesus. Desperte para que nós vamos e demos frutos para a Tua glória. Não permita, ó Deus, que nós venhamos estar paralisados, enfraquecidos na Tua obra. Meu Pai, se porventura entrou alguém aqui enfraquecido espiritualmente, que o Senhor possa renovar a vida desta pessoa. Ah, Espírito Santo de Deus, que o Senhor possa ser com cada um. Nesta noite nós te agradecemos, porque nós temos a esperança no Senhor. Nós agradecemos por aquilo que o Senhor fez através do Teu sacrifício naquela cruz. Agradecemos, ó Deus, pela vida eterna. Nós te louvamos e bendizemos no nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Irmãos, eu não poderia deixar de passar essa oportunidade depois dessa mensagem. Eu não sei, eu estive conversando com as duas pessoas, viram hoje? E eu falei, alguém talvez viu, mas pode sentar um minutinho. Um tempo aí, uma determinação, vontade de superação de alguma pessoa. Então eu estive conversando com as irmãs ali em cima hoje, elas viram. E como é que chama o lugar aqui? A superação de um moço, um alcoólatra. Não sei quem viu isso aí. O lugar chama Garrafão do Norte. Então eu quero falar porque quantas pessoas aqui no nosso meio que você talvez já pensou em parar? Tem alguém? Seja sincero. Já não tem mais vontade de caminhar. Não está adiantando nada. Você desistiu da vida. Tem alguém? Então, irmãos, eu quero dizer o seguinte. Eu vi hoje, nos seus irmãos também, parece que a Sueli viu, o rapaz lá, o alcoólatra, né? E o moço de 30 e poucos anos, 10 anos, viciado. E a rotina dele era levantar, tomar mais uma para curar, voltar para o bar, para ficar lá, até daquele jeito. Só que em determinado, me parece que dia 27 de julho, ele saindo andando lá do jeito que ele estava, ele encontra uma corrida, um pessoal de uma corrida. E chega numa praça, ele vê todo mundo preparado para correr, ia de chinelo de dedo, bermuda, roupa toda maltrapilha, todo, né, daquele jeito. Mas com o excesso do álcool na cabeça, aquele homem pega e entra no meio do pessoal da corrida. E resumindo, 8 quilômetros, ele superou e venceu a corrida. Através da algo que ele entrou, participou sem noção. Então é importante que eu estou dizendo para vocês nessa noite. Tudo é possível para quem crê. Porque no meio daquela corrida, aquele homem, que ele acordou e viu onde ele estava. No meio de uma corrida. Todo mundo preparado, de tênis, toda roupa de corrida. E ele chinelo, bermuda, e daquele foi uma corrida. Só que ele chegou no meio, ele resolveu não desistir. E ele foi até o final. Talvez por vergonha, talvez com medo, por ali, mas ele enfiou. No meio do pessoal ele estava, ele continuou. E quando ele andou 4 quilômetros, ele começou a perder. Até ali ele estava ganhando a corrida, estava na frente. 4 quilômetros ele para atender uma velhinha, uma senhorinha de idade, né? Uma senhorinha de idade que estava lá passando mal. Ele parou, atendeu ela e deu um suportezinho ali e continuou na corrida.
Mais adiante alguém para lá e naquela corrida com os corredores, tudo recebe um copo com água gelada. Ele também pega aquela água gelada e tomou. E no meio ali aquela água dizia que parece que deu mais fôlego para ele, mais água, mais forças para ele correr. E o resumindo, quando faltava 1 quilômetro ele tomou mais outra iniciativa e ele foi o vencedor da corrida. Hoje o nome dele é mudado nesse local lá, que eu nunca vi falar. Garrafão do Norte. Como é que é? Garrafão do Norte, né? O nome dele é falado. Ele ganhou tratamento, ganhou tantas coisas. Por quê? Ele não desistiu. Apesar do fracasso, da situação que ele estava vivendo, no meio do alcoolismo, já não tinha mais força para nada. Já era desprezado por todas as pessoas. Mas ainda existia uma luz no final do túnel. Eu quero dizer para você nessa noite que essa luz é Jesus. E ela te ilumina o seu caminho. Não desista dos seus objetivos. Não desista de anunciar a palavra de Deus. Não desista para que você foi chamado. Você foi chamado para dar frutos. Você não foi chamado para ficar como mais um no meio da plateia. Talvez a nossa luta é porque nós queremos fazer alguma coisa, mas dentro da nossa casa, no meio da nossa família, tem alguém que ainda quer te impedir. Ser forte. Ser firme na sua corrida. Essa corrida desse jovem, estava conversando aí em cima da Sueli. A corrida desse homem para nós é uma inspiração. Você está correndo contra o tempo da salvação. Nós estamos correndo contra um tempo que quer nos parar de qualquer maneira. Que você para de pregar o Evangelho. Que você para de dar um exemplo de vida cristã. Um exemplo na sua vida espiritual. Onde você for, você é a imagem e a semelhança de Deus. Onde você colocar a planta dos pés, Deus vai continuar te abençoando a sua vida. Mas para isso, eu deixo uma palavra nesta noite. Não desista. Não desista. Então, se porventura você nesta noite pensou em parar, desistir da caminhada, a mensagem que foi ministrada nesta noite, nós prestamos bem atenção na mensagem. Ela nos está dando inspiração para firmar nessa rocha que é Jesus. Então, se você nesta noite pensou em parar, mas você ouviu a mensagem, ouviu esse relato desse homem que aconteceu na vida dele, você fala: Senhor, o Senhor pode mudar a minha história, como mudou a vida dele. Se você quiser tomar a decisão, nós estaremos orando pela sua vida. A nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, contra as potestades, contra os principados, contra a força do maligno, aquele inimigo que quer fazer você parar. Que você talvez, quantas vezes tem gente no nosso meio, às vezes você já estava preparado para vir para o culto e você não veio. Alguma coisa te desanimou, você não veio. Então você quer um renovo nesta noite, não se importa, não tenha vergonha não tenha acanhamento não. Pode vir aqui na frente. Nós estaremos orando pela sua vida, para que Deus possa renovar as suas forças, para te abençoar de maneira poderosa. Você vai sair daqui não da mesma forma que chegou, mas na certeza que o próprio Deus, Ele te dá força. E mais ainda que me chamou a atenção, foi que aquele jovem que estava correndo, o que quiseram para ele? Água. E aquela água renovou as forças dele. E quando nós participamos no último domingo do mês da ceia do fortalecimento, o que nós tomamos? A água. Cristo é água viva. Aquele mesmo que fortaleceu aquele homem lá naquele local, que ele estava desanimado, um corpo cheio de álcool. Ele está aqui nesta noite, que é o Espírito Santo, para te fortalecer,
de maneira poderosa. Então, neste momento, você se coloque à disposição, a presença do Espírito Santo, para que Ele possa te fortalecer. Que a palavra diz lá que com a força daquela água, daquele alimento, daquele pão, Elias caminhou 40 dias. E nós podemos caminhar também. Vamos orar por essas vidas. Que o Senhor possa não permitir que você venha desanimar da jornada. Que o Senhor não permita que você venha parar. Por mais frágil que você esteja nesta noite, por mais difícil que seja a caminhada, ainda existe uma luz para iluminar a tua vida. Ainda existe alguém que quer te dar força. E vamos pegar. É claro que Deus nos deu essa palavra, mas aquele jovem superou, e você também vai superar, em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus, pode orar. Pai, em nome de Jesus, nesta noite, eis aqui, ó Pai, estas almas diante da Tua presença. Senhor, o Senhor sonda e conhece a cada coração, Pai, e sabe o que cada um necessita, ó Pai. Eles estão aqui, ó Pai, porque creem nas Tuas promessas e nas Tuas palavras. Meu Pai, nesta noite eles estão aqui porque precisa de algo da Tua parte, ó Deus. Eu oro por um renovo, um fortalecimento espiritual. Espírito Santo de Deus, se porventura alguma enfermidade, se eles estão aqui procurando por uma cura, ó Deus, que o Senhor possa operar na vida de cada um deles, no nome de Jesus. Meu Pai, Tu és o nosso Deus onisciente, onipotente, onipresente. O Senhor sabe, sonda cada coração e sabe o que cada um necessita. Fortaleça, ó Deus, a cada um deles para que possam prosseguir na caminhada. Eu oro, ó Deus, para que eles possam produzir frutos para a Tua glória, no nome de Jesus. Toma a vida de cada um deles nesta noite. Ah, Espírito Santo de Deus, venha consolar, venha confortar a cada um, ó Deus, na área que eles necessitam, seja física ou espiritual. Meu Pai, eu oro por cada vida aqui presente, pela família, pelo lar, pelo casamento, ó Deus. Que o Senhor possa restaurar nesta noite para a Tua glória. Espírito Santo de Deus, toma a vida da Tua serva. Meu Pai, o Senhor sabe o que ela tem passado, ó Deus. Fortaleça, ó Pai, a vida dela espiritualmente, ó Deus. Meu Pai, visita o lar, visita a vida dos filhos, ó Deus. Ah, Espírito Santo de Deus, seja com ela, meu Pai. Repreenda todo o mal, Senhor. Tudo aquilo que tem atrapalhado, ó Pai, tudo aquilo que tem impedido, ó Deus, dela crescer na Tua obra. Meu Pai, toma a vida dela, a mente dela nesta noite, no nome de Jesus. Meu Pai, os pensamentos que sejam renovados para a Tua glória, Deus. Ah, Espírito Santo de Deus, que haja um renovo, que haja transformação, que haja libertação para a Tua glória. Em nome de Jesus, no nome de Jesus. Meu Pai, visita a vida dos filhos. O Senhor sabe, Pai, o que essas crianças têm passado. O Senhor sabe o que tem afligido estas vidas, ó Deus. Ah, Espírito Santo de Deus, seja com cada um deles. Não permita que mal nenhum venha afligir. Não permita que mal nenhum venha tocar sobre a vida deles. Em nome de Jesus, eis aqui uma mãe que clama, uma mãe que chora, Deus. Ah, meu Pai, abençoa a vida da Tua serva nesta noite. Para a Tua glória, que o Teu nome possa ser engrandecido e glorificado através da vida dela, Pai, no nome de Jesus. Assim eu oro por cada um aqui presente e entrego a vida de cada um deles em Tuas mãos. No nome de Jesus, que seja feita para a glória e louvor do Teu nome. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Que o Espírito Santo fortaleça cada um de vocês, nos tome pelas mãos, nos ajuda nesta caminhada, em nome de Jesus Cristo, amém e graças a Deus. Volte para os seus lugares, radiantes, alegres, na certeza que vocês venceram esta batalha, esta corrida, em nome de Jesus. Irmãos, prepara, estaremos orando pelo dizimista ofertante. E enquanto isso também lembrar aos irmãos o encontro
que nós teremos no dia 30 de agosto, lá na Igreja Murtim, né, face a face com Cristo, com Jesus. Então, esse é um encontro de 8 às 18 horas. E que cada um dos irmãos que você quiser participar, irmão, dê seu nome, nós precisamos de organizar. Também, no dia 20, né, temos um evento aqui. Oi? Dia 20 agora, então os irmãos não estão vendo aí no anúncio, né? Mas é importante os irmãos, as irmãs, irmãos que forem participar, que dê o seu nome, irmão, procura o pastor Adriano, porque tudo, irmão, precisa ter organização. Talvez ela fica fazendo aqui, falando, né? E eu estou vendo ela anunciar. Inclusive ontem ela pôs um anúncio, até liguei para ela e falei, não, vamos ver por quê. Tudo tem organização. Nós precisamos organizar. Então o incentivo, o desejo de fazer um trabalho é bom. Porém, hoje, o maior desejo dela não é realizar um trabalho. É que seja um trabalho que dê frutos. Que seja abençoado. Que você venha aqui e vai voltar para sua casa transformado, saber que haverá um trabalho de batalha, haverá um trabalho de mudança de vida, um trabalho de fortalecimento na sua vida espiritual. Então tudo que nós tentamos fazer, procuramos fazer, para a honra e glória do Senhor, é para que a igreja seja edificada. Que a igreja receba um renovo, que a igreja seja fortalecida. Então, o irmão cruza o braço, fica assim, aí, mas não sei se eu vou. Irmão, não seja assim não. Tenha ânimo. O que o Senhor deu um recado? O que ele falou com Josué? Tenha ânimo. Tenha ânimo. Nós precisamos ter ânimo, precisamos de tomar atitude. A nossa vida espiritual. Por que nós vemos muitas pessoas, irmãos? Não, porque se multiplicar a iniquidade, a fé de muitos está esfriando. Não é iniquidade. Eu torno a dizer que muitas vezes é a preguiça que está aumentando. A pessoa não tem vontade de participar do culto, né? A pessoa não tem vontade. Nada a ver com a vida dos outros, entendeu? Que cada um vai cuidar da sua vida espiritual. Mas as pessoas que deveriam estar, participar do culto, não vêm, não ligam. E muitos até ainda tiram os outros de bolinha, por quê? Irmãos, eu vou continuar falando. Aqui, nesse púlpito, só tem uma estrela que brilha. Nesse púlpito só tem uma estrela que brilha. É a estrela do Espírito Santo. O ser humano aqui não brilha. Pode até pensar. Vou chegar aqui, arrumar minha gravata, arrumar meu tempo e chamar a atenção para mim. Eu não sou Zaqueu. Para chamar a atenção do outro. Quero chamar a atenção de Deus na minha vida. Chame a atenção de Jesus na sua vida, para Ele abençoar a sua vida de maneira poderosa. Com certeza nós teremos mudanças a cada dia, em nome de Jesus. Então está aí o convite para o dia 30, convite para o dia 20. Tem mais? Domingo, a Santa Ceia, isso, bem falado. De manhã e à noite. Inclusive, irmãos, é algo que eu estou meditando uma mensagem, porque muitas pessoas, eu quero dizer para você uma coisa bem séria, não se iluda por alguma coisa que alguém te fale. Quem pode, quem não pode? Quem pode tomar assim? Fulano de tal falou que fulano não pode. Cansar de ouvir isso aí. A única pessoa que pode, o único que pode tocar no seu coração que você é digno ou não de tomar a ceia é Jesus. Mas o ser humano não vai falar com você. Então eu tenho olhado muito essa mensagem, tenho procurado, inclusive, procurei até uma resposta nessa área. E ela vem de uma forma que está na Bíblia. Não tem nada que fora da Bíblia que nós estamos lendo. Então, vamos ficar tranquilos, porque o que eu falar aqui, você pode correr na Bíblia e abrir, porque você vai encontrar um versículo da palavra de Deus. Porque eu temo muito por aquele capítulo 22 de Apocalipse, versículo 18. Se alguém tirar alguma palavra dessa profecia, Deus tira o direito da árvore da vida. Mas se acrescentar também, Ele acrescenta os flagelos. Então por isso, pastor João, procuro sempre
ministrar o que está na Bíblia. Se o que eu ler aqui, o que eu falar e pregar, você confere na sua Bíblia se está escrito ou se não está. Acabou. Então, é isso que nós temos que fazer no nome de Jesus. E que cada um seja um evangelista. Cada um pregue a palavra. Nós estamos vendo o convite sempre aqui nos cultos. Seja um evangelista, né? Agora, quem tem evangelizado? Quem tem levado a palavra? E às vezes nós precisamos muito de ter um cuidado para que não perder uma alma. E o próprio Jesus disse assim: todo aquele que o Pai me dá, vem até a mim. Todo que vem a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. E às vezes tem uns que têm facilidade de perder, de lançar fora uma alma, mas não tem facilidade de ganhar. Então, nós temos que ter muito cuidado nessa área. Vamos orar no nome de Jesus. Você que contribui com a obra do Senhor, inclusive eu quero orar pelo nosso irmão Felipe, lá em São Paulo, mandou uma mensagem hoje. E o Felipe, ele é um parceiro. Eu posso dizer que ele é um membro desse ministério. Se ele estiver participando, que Deus abençoe grandemente. Se não tiver, dos nossos irmãos que estão participando conosco, que Deus abençoe grandemente a sua vida. Você é o nosso parceiro, você é o nosso irmão em Cristo, você está conosco aqui, nessa aliança que o Senhor nos fez. Senhor nosso Deus e Pai, eu queremos te agradecer por cada vida, por cada dizimista, cada ofertante, o nosso irmão lá no trabalho, onde ele tem contribuído com a obra do Senhor. Meu Deus, multiplica essa sementeira. Não permita, Senhor, que o inimigo venha ceifar na vida financeira, mas que a bênção do Senhor, ela se estenda sobre cada um, para nos abençoar de maneira poderosa. Repreenda a ação do devorador, do cortador e do destruidor. Que a bênção do Senhor permaneça com todos, hoje e todo sempre. Amém. Choro por uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio. Choro por uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio. Ainda a videira não floresça e não haja fruto na vide, o produto da oliveira vinda. Todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei. Ainda a figueira não floresça e não haja fruto na vide, o produto da oliveira vinda. Todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, então está aí o convite para os jovens, né? Amanhã, às 17h30. Nosso irmão João vai estar reunido com eles aqui, né? Você ia falar aqui, então? Boa noite, igreja. Paz seja convosco. Amanhã a gente vai estar se reunindo aqui na igreja, às 17h30, onde a gente enviou o convite, né? Peço aos jovens que convide seus colegas, que convide mais pessoas para estar vindo adorar e louvar o nome do Senhor, onde eu, junto com o irmão Sidney, a sua esposa, né? E a minha esposa, a gente vamos estar aqui
E junto com os jovens que eu conto com vocês, nós estamos juntos aqui, viu, para louvar e adorar o Senhor, que é digno de honra e glória. Glória a Deus. Irmãos, veja bem, esse convite ele é feito aqui, mas eu quero pedir aos irmãos, aos pais que estão aqui, incentive seus filhos para participarem, porque irmão, vem, ele faz o convite, passa batido e fica da mesma forma. E nós precisamos, nós adultos, precisamos de olhar essa área. Por quê? Porque o que está acontecendo com a juventude hoje é coisa muito séria. Porque sempre tudo é sério, mas hoje está pior ainda. Então, as igrejas estão... as igrejas estão parando, sabe por quê? Porque falta um pouco de dedicação da nossa parte. Ensinar os filhos a dar o bom caminho. Quando ele crescer, não vai desviar dele. Será que o pai ou a mãe não tem conhecimento onde seus filhos estão andando? Não sabe onde eles estão? Sabe. Então, o que falta o quê? Nós precisamos de um pouquinho mais de dar um suporte, porque nós temos um ministério que cuide dessa área. Então, vamos ter um pouquinho mais de vontade de participar. O irmão ele vem, chega aqui, reúne. O irmão já se propôs para estar ajudando, para estar auxiliando, para ter um trabalho avivado, ter um trabalho de cobertura espiritual também. Então vamos participar. A gente está monitorando isso aí para ver direitinho, porque só da forma que está não pode continuar. Não pode continuar. A igreja ela tem que tomar uma decisão e uma direção espiritual para que a gente possa caminhar no nome de Jesus. Amém? Então que Deus nos abençoe, nos fortaleça. Estão aí os avisos da semana. Vamos terminar no nome de Jesus. Querido Deus e Pai amado, nós te louvamos por esta noite de bênção, noite de vitória. Sabemos que o Senhor está na direção de tudo, no controle das nossas vidas, abençoando nossos jovens, as crianças. Glória a Deus, soberano Deus, amado Pai. Senhor, nesta noite, ó Deus amado e Pai querido, nós te agradecemos, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito e por tudo que o Senhor há de fazer nas nossas vidas, Pai. Nesta noite, ó Deus amado e Pai querido, nós te pedimos também, Senhor Jesus, a tua proteção, Senhor, pelas nossas crianças, ó Deus, que o Senhor os proteja, Pai, cubra com teu manto sagrado, Pai. Em nome de Jesus, meu Deus, a cada criança aqui da igreja, Pai, aquelas que não estão aqui também, estão em casa, Pai, que o Senhor abençoe, meu Deus, e proteja, Pai, da nossa cidade, Pai, do nosso Brasil, da nossa nação, Senhor, as crianças de Israel, Pai, que o Senhor tenha misericórdia de cada um, Pai, é o que nós te pedimos nesta noite e te agradecemos, Senhor Jesus, com a certeza da vitória, em nome de Jesus. Inclusive também, irmãos, procurem o irmão João. Tem um trabalho em Belo Horizonte no mês de outubro, muito importante essa participação, né? Até agora tem 2 jovens só que falaram que vão participar. Então é importante correr agora, se resolver, porque quanto mais você der o nome rápido, é melhor para a gente possa organizar de maneira poderosa, em nome de Jesus. Que o Senhor possa nos levar de retorno para os nossos lares, abençoando as nossas vidas de maneira poderosa. Que o amor do Pai, Glória ao Pai. que a graça do Filho, Glória ao Filho. e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos, não somente hoje, mas para sempre. Aleluia. Glória a Deus. Inclusive, irmãos, as pessoas que ainda não batizaram, esse mês de agosto agora, nós estaremos realizando o batismo, em nome de Jesus. Nossos irmãos de casa, que Deus abençoe, tenham uma boa noite, que o Espírito Santo os ilumine e fortaleça de maneira poderosa.